Cita para nós 3 características perdidas da igreja nesse tempo que precisamos retornar de forma emergencial. Da igreja? Num todo. Num todo. Igreja, líder, liderado. Minha visão de igreja, de um todo. Eu vou falar pela igreja brasileira. A igreja brasileira. Eu vou falar isso também biblicamente. Sim. A igreja brasileira, ela se distanciou de dois fundamentos principais da existência dela, do Calvário e do Pentecoste. Ela se distanciou disso. Do Calvário, a igreja precisa voltar para a cruz. A igreja precisa voltar para a cruz. Porque o modelo de igreja que está sendo projetado nessa geração pós-modernidade é uma igreja sem Cristo. É um evangelho sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo. E por que eu digo isso? Porque vemos igreja sem viver a bênção salvífica. Vemos uma igreja sem estar mortificada com Cristo. E vemos uma igreja sem uma transformação genuína que, resumo, novo nascimento. Então, se não tem esse processo, é porque ela se distanciou da cruz. E a igreja, ela não pode se distanciar da cruz, porque toda a fundamentação dela é a cruz, é o sacrifício de Jesus. E outro fundamento é o Pentecoste, que é o oxigênio do céu para mantê-la viva na face da terra. Então, se distanciou da cruz, se distanciou do Pentecoste. Então a gente não vê hoje o que a gente hoje vê, um cristianismo sem cruz, e cristianismo sem cruz não é o cristianismo estabelecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um cristianismo antropocêntrico. Haja vista que a crise é tão grande que os homens criaram um Cristo e apresentaram essa nova geração que não é o Cristo da Bíblia. Sim. É o Cristo que vale tudo, é o Cristo que ama todo mundo, é o Cristo da banalização, é o Cristo que te aceita de qualquer maneira, que você pode continuar de qualquer maneira, você pode continuar se drogando, você pode continuar se prostituindo, você pode continuar adulterando, você pode continuar no lamaçal. Não, isso aí é uma banalização. E logo, não tem cruz, porque Cristo não obrigou ninguém a segui-lo. Ele deu uma condicionalidade. Ele disse, se você quiser vir após mim, você não é obrigado. Mas se você vir, você tem que negar a si mesmo. E você tem uma cruz para carregar a cada dia. E depois que você carregar essa cruz, aí é que você vai me seguir. Esse é o Evangelho, esse é o Cristo. Esse é o modelo. Esse ideal. é o modelo. A igreja se afastou disso. E a igreja se afastou do Pentecoste, que é o oxigênio do céu. Então, por que a igreja criou o entretenimento? Que é um meio de segurar a igreja. E nós estamos aí numa pandemia. E numa pandemia, quando uma pessoa está faltando ar, primeira coisa, balão de oxigênio. Depois, entubamento. Então, tem muitas igrejas no balão de oxigênio e outras entubadas porque carece do oxigênio do céu. Não tem mais oxigênio do céu. Outro ponto interessante que a igreja perdeu, e isso é biblicamente, perdeu a chama do primeiro amor. É a igreja de Éfeso. Tem boas obras, faz de tudo, mas o essencial ela perdeu, que é o amor por Cristo. Ela não ama mais a Cristo. É a grande crise hoje. Ela ama a bênção de Cristo, o que o Cristo pode dar, as benesses do Cristo, o milagre do Cristo, a cura do Cristo, a provisão do Cristo, a porta que o Cristo abre, a cura que o Cristo dá. Mas o próprio Cristo,
Ela não ama. A prova disso, se pegar esses crentes geração século XXI e colocar no paredão Cristo, você vai negá-lo. Se você negá-lo, você continua vivo. Se você estiver convicto com ele, você é morto. A maioria vai negar. Por que vai negar? Porque não conhece Cristo, nunca estiveram com Cristo, apresentaram um Cristo diferente. Então não tem aquele amor. E o amor é sacrificial, o amor é sofredor, o amor não tem interesse. Paulo ensina isso, é desinteresseiro. E a terceira grande crise, que é o mais sério. Por que a igreja vive tudo isso que eu estou expondo? E eu vou respaldar biblicamente. Por que ela vive tudo isso? Porque a igreja em si pegou o Cristo legítimo, original, autêntico e botou de porta para fora. Eu não te quero mais aqui. Eu falei, como isso? Laodiceia. Apocalipse 3:20. A igreja existia, tinha igreja, tinha pastor, tinha membro, tinha liturgia, tinha cântico, tinha pregação. E aonde está Jesus? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí dentro que possa abrir a porta? Se abrir, eu entro. Eu ceio contigo e você ceia comigo. Prega isso para pecador. Essa palavra não é para pecador, não. Parece Jesus está até falando. Uma discrepância, né? Jesus... Porque o dono da casa pedindo para entrar na entrar. casa. Ele podia arrebentar, mas por que ele pediu? Botaram ele do lado para fora. Ele está falando assim, tem alguém aí para abrir a porta? Se alguém abrir a porta, eu entro, eu ceio com vocês. Aí vocês vão cear comigo. Então, essas são, nas minhas palavras, 3 grandes coisas que a igreja está apresentando, que, vamos falar, a igreja brasileira, olha, quantos milhões de evangélicos nós temos? Olha, o nosso município, vamos tirar pelo nosso município, é considerado o maior município da América Latina, para não dizer do mundo, de cristãos. Não era para gerar um impacto na nossa sociedade? Sim. Concordo a nossa plenamente. Sociedade não era para ser outra. Olha a quantidade de igrejas que nós temos. Não era para contribuir com uma sociedade mais digna, mais honesta, mais saudável, mais plena, mais poderosa. Aí a gente fica culpando o alfa, culpando o beta, quando nós que temos a competência de fazer isso e não fazemos, por quê? Abrimos mãos das nossas origens. Quando eu falo das nossas origens, não é de costume, não. Princípios bíblicos, a essência da palavra de Deus, que nem, aí você vê, que é uma raridade hoje, uma igreja lhe dá a oportunidade para você pregar 1 hora de Bíblia. Verdade. Agora, dentro do seu segundo aspecto, na questão do pentecostalismo, nós temos vivido hoje de assembleiano para assembleiano. Hoje eu tô com um assembleiano da Gema, assembleiano mesmo. Aí eu posso fazer esse tipo de pergunta. Como é que o senhor enxerga essa onda calvinista que implica como falar em línguas, que implica como profetizar, que diz que não, isso foi só para o dia dos apóstolos, foi só para os primeiros crentes, para um registro bíblico, mas a gente não tem isso hoje. Como é que o senhor enxerga essa onda calvinista batendo dentro das Assembleias de Deus? Uma vez que o senhor disse que a gente precisa se manter na chama do Pentecoste, aquilo que Jesus prometeu para nós, que não nos deixaria só, enviaria o outro Consolador, e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiramente, por uma ação operacional do ministério do Espírito Santo. É o primeiro fundamento. Por uma ação operacional do ministério do Espírito Santo. Aí eu pergunto, o Espírito Santo mudou? Não, em essência ele é o mesmo. A operacionalidade do Espírito Santo mudou? Não. 2, quando o Espírito Santo distribui os dons, está lá, isso é doutrina, é fundamento de Paulo.
visa a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Então, não é para... E quando falo de manifestação de dons do Espírito Santo, eu não falo somente, não é questão só de variedade de línguas. E a palavra da sabedoria? E a palavra do conhecimento? E a cura? Os dons de curar? Jesus deixou de curar? Não. Jesus de curar? Então, esse movimento eu vejo como uma questão de interpretação de Bíblia aos seus olhos. Mas a interpretação deles não pode negar a veracidade bíblica. Porque desde as origens, quando começou o primeiro movimento pentecostal, historicamente falando, esses movimentos pentecostais, e quando eu falo movimento pentecostal, eu não estou falando em Assembleia de Deus, eu estou falando em ação plena do Espírito Santo. São ações que vêm se repetindo de geração a geração, de geração a geração. E outra veracidade, por isso que eu estou falando da igreja depender desse oxigênio do céu. Porque que a igreja, quando ela tem a convicção, está fundamentada historicamente, biblicamente, teologicamente, esses movimentos podem falar, propor, mas essa igreja não aceita isso, não tolera isso, porque os movimentos pentecostais, e quando eu refiro movimento pentecostal, os movimentos do Espírito Santo, são dinâmicos, não cessaram, porque o Espírito Santo é um ser vivo, é um ser dinâmico, e ele operou no passado, operou no presente e operará no futuro. E eu faço uma colocação, eles vêm com uma proposta que tudo cessou em Atos dos Apóstolos, e eu posso dizer que em Atos dos Apóstolos não foi um cessar, foi a labareda aumentando o fogo, porque todos os fenômenos de dons espirituais à luz da Bíblia Sagrada, que está nas doutrinas apostólicas de Paulo, se você observar no Antigo Testamento, tem todas essas manifestações de dons espirituais lá. Sim. Todas as manifestações dos dons espirituais lá. Então você não pode resumir a um ato histórico para a igreja primitiva. Palavra de sabedoria, você vê em Salomão. Você vê em José. Sim. Dons de revelação, você vê em Eliseu, cara. Você vê em Daniel. Poxa. Os profetas menores, então, Zacarias. Você vê os dons, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Eu acho que a confusão maior é justamente essa, quando o impulso daquilo que é terreno invade a igreja e a voz do Espírito se cala. Por exemplo, Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, olha que interessante, e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me ou separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É isso que é a beleza de você saber que o Espírito Santo ainda direciona. Separa fulano. E fala. Manda fulano. Retém isso aqui. E os camaradas acharam que a voz do Espírito cessou. Aí vamos ver esse outro detalhe. Isso aí é o seguinte. Está separando Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Isso. Então, se você nega os dons espirituais, automaticamente, se foi para a igreja, somente a igreja apostólica, você vai ter que negar os outros dois dons, que também são dados pelo Espírito Santo, que são os dons ministeriais e os dons de serviço. Sim. De Romanos 12. Perfeito.
Você está entendendo? Então, hoje, o Espírito Santo não dá pastores à igreja, Cristo não dá pastores à igreja, porque isso é uma ação do Espírito Santo. E você vê que o problema está tão gigantesco que, às vezes, você tem uma voz ditatorial filosófica, você tem uma voz ditatorial de psicologia, né? Hoje você tem nada contra o coach na sua área de profissão. No púlpito, a Bíblia. No púlpito, a Bíblia. E falando de Bíblia, a Bíblia pela Bíblia, ela se auto-interpreta, ela é o suficiente e ponto. O culto não precisa de uma invenção. O culto precisa de que pessoas abram a Bíblia e creiam no Espírito. Porque se eu não tenho a dinâmica do Espírito em mim, acabou. Eu não tenho autoridade da palavra. Era justamente o que ia colocar. Ensinar sobre o Espírito Santo, teoricamente, teologicamente, sem ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, é totalmente contraditório, cara. É a mesma coisa de você servir um cardápio à pessoa, dizer que aquele cardápio é saboroso, se você nunca provou. Se você nunca provou. A galera ficava muito assim, no caviar. Muita gente não sabia nem o que era. A ova do peixe, o tal molho. Aí, não, eu não gosto. Eu não gosto. Mas tu nunca provou, cara. A pessoa nunca viveu a experiência. E outra coisa, quando eu falo experiência com o Espírito Santo, eu não estou falando em batismo com o Espírito Santo, não. Batismo com o Espírito Santo, dentro da doutrina da teologia pentecostal, é um revestimento de poder. Sim. Eu estou falando de experiência com a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a que te leva às profundezas de Deus. Então a pessoa só fala do Espírito Santo pelos que os livros dizem, pelo que os historiadores dizem, mas qual é a experiência dela com o Espírito Santo? Diariamente com o Espírito Santo, de estar inundado com o Espírito Santo. Essa turma rechaçaria Paulo quando Paulo dissesse assim: conheço um homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi ao terceiro céu. Não, isso é absurdo.